Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa nona aula. Eu vou querer já começar respondendo essa pergunta aí que abriu o vídeo, mas antes dar as boas-vindas a vocês, né, a todos, e falar que hoje a gente vai conversar principalmente sobre as suprarrenais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos dar aqui início à nossa aula, beleza? Então vamos entender o seguinte, para a gente falar sobre a anatomia e histologia das suprarrenais, vamos começar pelo próprio nome. Suprarrenais, por quê? Porque nós temos mais de uma glândula. Nós temos especificamente um par. Vamos de novo pelo próprio nome. Suprarrenais significa que está logo acima dos rins. Tudo bem? Então está acima dos rins. A localização da glândula é acima dos rins. Ali deitado no polo superior dos rins. Melhor dizendo. Tá certo? Se eu fosse começar aqui falando de anatomia, vamos pensar aqui na localização. Para a gente achar as glândulas suprarrenais, que também podem ser chamadas pelo sinônimo de adrenais, tá certo? Então os dois nomes são muito usados na literatura. Vamos achar os rins. Então os rins, eles têm, pessoal, essa localização aqui retroperitoneal, que fica mais ou menos aqui pela região lombar mesmo, tá certo? Então vai ser essa localização retroperitoneal que os rins têm, tudo bem? E se os rins estão localizados retroperitonealmente, as adrenais, as suprarrenais, por consequência também, porque elas estão logo acima dos rins, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente pega, galera, a suprarrenal esquerda, quem me falou isso pela primeira vez foi a professora Norma, espero que vocês cruzem com ela, ela é muito boa. Mas vamos lá. Quando a gente pega a suprarrenal esquerda, ela tem um formato de semilua, e ela está ali deitadazinha no polo superior do rim esquerdo, tá bom? Quando a gente pega a suprarrenal direita, ela tem um formatozinho mais compacto e triangular, e ela está deitada ali em cima do polo superior do rim direito, tudo bem? Então, esse aqui é um apanhado geral de anatomia, e agora eu vou começar a misturar um pouco de anatomia, histologia, e até um pouquinho de fisiologia eu já vou começar a abordar aqui com vocês. Eu já vou pegar e falar tudo junto e misturado, mas não se preocupem que vai ficar até mais fácil, fica até melhor, tá bom? Então essa questão também só para reforçar de um par, isso eu digo também em condições anatômicas assim, de maneira mais comum, né? Também pode haver essas variações anatômicas. E patologias, a pessoa pode nascer sem um adrenal, né, de um lado, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Já falei o principal que eu queria falar de anatomia com vocês, um apanhadão bem geral. Agora eu vou falar um pouquinho da histologia, fisiologia e misturar um pouquinho com a anatomia. As suprarrenais, a gente pode dividir elas em duas porções. Então, se a gente pega uma das glândulas suprarrenais e corta ela, a gente vai ver que ela tem duas porções principais, tá bom, pessoal? Uma porção é o córtex e a outra porção é a medula. Isso aqui a gente já viu até em outras aulas, quando a gente fala de um determinado órgão, o termo córtex vem justamente do grego, que significa, usavam para descrever as cascas das árvores. Então, quando a gente pega um tronco da casca quando a gente pega o tronco de uma árvore, aquele tronco tem uma casca. A casca é a região mais externa do tronco. Então, córtex de um determinado órgão é aquela região mais externa daquele órgão, tudo bem? Já aqui, quando a gente fala de medula, é uma questão mais interna. É só pensar, quero que esse conhecimento fique medular, que geralmente fala, quero que ele fique mais aprofundado, né? Mais profundo. Então, córtex, quando a gente está ali, secciona a nossa adrenal, córtex é a região mais externa dela e medula é a região mais interna. Começando aqui pela mais interna, que é a medula. A medula vai ser responsável, pessoal, pela produção das catecolaminas. As catecolaminas são duas principais, que vai ser a norepinefrina, que também pode ser chamado de noradrenalina, ou seja, norepinefrina e noradrenalina são sinônimos, e a gente vai ter também a epinefrina, que também pode ser chamado de adrenalina. Então, epinefrina e adrenalina são sinônimos também, tá bom? Vocês podem encontrar na literatura de maneiras diferentes, eles descritos. Essas duas substâncias, esses dois hormônios, tudo bem? Eles são chamados de catecolaminas. Então a medula é responsável pela produção e liberação das catecolaminas. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui agora para o córtex, a porção mais externa da minha suprarrenal. O córtex, por sua vez, pessoal, ele pode se subdividir em três porções, que vai ser indo aqui, vou começar aqui pela mais externa, tá bom? A mais externa, que seria a glomerulus
glomerulosa. Aqui, intermediária, a gente teria a fasciculada. E aqui, mais interna quando a gente está falando de córtex, tá bom? Mais interna a gente vai ter a reticulada. Reticulada também se pode encontrar com o nome de reticular, glomerulosa como glomerular, mas diverge na literatura, tá bom? Só para fazer esse adendo também quando vocês forem ler. Então vamos lá. Aqui no córtex, vamos olhar para cada região. Vamos dar mais externa. A região glomerulosa é responsável pela produção de quais hormônios? A glomerulosa, eu gosto de botar assim para lembrar, tá pessoal? Glomerulosa me lembra de rim, que tem um glomérulo, enfim. Apesar do rim não ser só o glomérulo, também tem outras estruturas e tudo mais, ali do néfron. Mas glomerulosa me lembra de rim, o rim me lembra daquele hormônio da aldosterona. Então glomerulosa vai ser responsável pela produção dos mineralocorticoides. Entre eles, o principal mineralocorticoide produzido é a aldosterona. Para a gente também lembrar, vamos pelo nome, mineralocorticoides, esse minério aqui lembra de minerais. Minerais, lembra, eletrólitos. Entre eles, eletrólitos, sódio, potássio, enfim. E quem é responsável pelo controle e o balanço desses eletrólitos é principalmente os mineralocorticoides. Por isso que esse nome aqui também, tá bom? Então vamos agora para a região fasciculada. Essa daqui seria pela produção dos glicocorticoides. Um principal glicocorticoide, cortisol. Tudo bem? Agora vamos para a reticulada. Principal seria os próprios gonadocorticoides. Tudo bem? E o principal gonadocorticoide seria, por exemplo, a desidroepiandrosterona, também conhecida como DEA. Tá certo, pessoal? Vamos entender também o seguinte, o córtex, fazendo uma analogia, a medula é responsável pela produção das catecolaminas. E as catecolaminas, por sua vez, seriam essas duas aqui as principais. O córtex, ele é responsável pela produção dos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, por sua vez, esse grande grupo pode ter, dentro desse grande grupo, os mineralocorticoides, glicocorticoides e gonadocorticoides. A produção de cada um deles vai depender da localização, mais externamente, glomerulosa, intermediária, fasciculada e mais internamente no córtex, reticulada. Só uma pontuação final, aqui na região fasciculada, a gente também pode ter a produção de gonadocorticoides, mas é uma produção bem menor, bem ínfima. A principal é de glicocorticoides. Da mesma forma, aqui na reticulada a gente pode também ter a produção de glicocorticoides, mas é bem ínfima, é principalmente de gonadocorticoides. Só para fazer esse adendo rapidinho. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o apanhado geral que eu queria fazer com vocês. As suprarrenais estão localizadas acima dos rins, suprarrenal. E, por sua vez, estão localizadas na região retroperitoneal. Mais ou menos aqui na região lombar, mais internamente, lógico, né? E, por sua vez, a adrenal, quando seccionada, pode ser dividida em córtex e medula. Medula, mais interna, fica responsável pela produção das catecolaminas e córtex, mais externa, pela produção dos hormônios esteroides. O córtex, por sua vez, vai produzir diferentes hormônios esteroides a depender da localização do córtex, que pode ser tanto mais externamente olhando para o córtex, a região propriamente dita glomerulosa, depois reticular e depois fasciculada. Beleza, pessoal? Então, troquei, pessoal. Glomerulosa, fasciculada e depois reticulada. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa explicação mais inicial. Show? Fala, pessoal. Então, vamos lá. Vamos agora para a pergunta da vez. Explicar um pouquinho melhor o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, tá bom? Eu já falei de maneira um pouquinho mais detalhada sobre essa ideia de eixo, hipotálamo, hipófise e outras glândulas na aula de tireoide. Então, se quiserem dar uma olhada, e lá tem na descrição, tem o corte, vocês dão uma olhada que lá eu abordo essa ideia de eixo e
enfim, de feedback também de maneira mais detalhada. Aqui eu vou passar com um pouquinho mais de velocidade para a aula não ficar muito longa, também muito repetitiva com as coisas que eu já falei em outras aulas, tá certo? Então vamos lá. Eixo, só resumindo aqui o que já foi dito em outras aulas, mas eixo dá essa ideia de conexão, um eixo que conecta diferentes estruturas. Aqui a gente tem um eixo que conecta 3 estruturas, o hipotálamo, a hipófise e a adrenal, nesse caso daqui, tá bom? Não é uma conexão física, pessoal, de contiguidade, de continuidade, como se estivesse conectados fisicamente por um fio físico, mas é uma conexão, um eixo no sentido fisiológico, tudo bem? Então vamos lá. Começando aqui pelo hipotálamo, vamos pensar o seguinte. Eu gosto sempre de partir de uma situação real, né? Então digamos que há no corpo da pessoa um estresse físico, tudo bem? Como, por exemplo, pegar aqui um caso mais extremo, né? Mas quebrar o braço. Então digamos que eu fui lá, tava fazendo alguma atividade física, alguma coisa, quebrei o meu braço, aqui, quebrei o meu rádio, certo? Quando eu quebrei o meu rádio, depois de vários estímulos fisiológicos, vai ter um estímulo que vai chegar e vai estimular fortemente o meu hipotálamo a liberar um hormônio chamado de CRH. Vamos entender a sigla? CRH é Corticotropin Releasing Hormone. Certo? Ou seja, o hormônio liberador de corticotrofina, tá? Ou corticotropina, enfim. Mas vamos pensar trofina, hormônio liberador de corticotrofina, tá bom? Então vamos lá. Guardem isso daqui. O CRH vai agir na hipófise, mais especificamente na adenohipófise, estimulando a adenihipófise, por sua vez, a liberar o ACTH. O ACTH também pode ser chamado por outro nome, que é a corticotrofina. Corticotrofina não é nada mais, nada menos, vamos pegar aqui a etimologia da palavra, trofina vem de alimento, já comentei isso em outras aulas também, mas vai ser o alimento da região cortical ali da minha adrenal, não toda, mas uma parte, já explico isso, tudo bem? Mas vamos só guardar isso daqui, alimento que vai alimentar principalmente a região cortical da minha adrenal. ACTH, a própria sigla é Adrenocorticotropic Hormone. Então é o hormônio adrenocorticotrópico, que é um hormônio que vai ter uma predileção, vai agir na região cortical, trópico, dá essa ideia de trópico, de ação local, da minha adrenal, tá bom? Então, o ACTH, por sua vez, vai agir na adrenal, principalmente na região cortical. No córtex, a gente tem 3 porções, lembram? A gente tem a porção glomerulosa, que eu vou colocar aqui um asterisco, já explico por quê. A gente vai ter a região fasciculada, ali intermediária, lembram? E mais internamente no córtex a gente vai ter a região reticulada. O ACTH vai agir principalmente nessas duas de baixo. Na glomerulosa, que é responsável pela produção e liberação dos mineralocorticoides, o ACTH não tem um papel muito relevante na secreção, tá certo? Ele vai ter um papel muito mais importante numa questão de permissivo, de permissão. O que eu quero dizer? Vou explicar logo a glomerulosa, pessoal, porque é assim um pouquinho diferente das duas, eu já chego nelas, tá bom? Então vamos aqui. Na glomerulosa a gente tem a produção dos mineralocorticoides. Principal, aldosterona. O que vai controlar a quantidade de aldosterona que está sendo secretada não é o ACTH, mas é na realidade duas coisas. A quantidade circulante no nosso organismo de angiotensina 2 e a quantidade circulante de potássio. Quanto mais potássio, mais vai ser estimulado a região glomerulosa a liberar aldosterona. Quanto maior o nível sérico de potássio, porque o nosso corpo vai querer excretar esse excesso de potássio, tudo bem? E a angiotensina 2, que está relacionada com o sistema renina-angiotensina-aldosterona,
Quando a angiotensina 2 for formada e estiver aumentando essa quantidade, também vai ter um estímulo para a liberação de aldosterona. Por isso que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? Então, o ACTH vai ter um papel muito mais de permissão. Em que sentido? Se eu tenho quantidade nula, zero praticamente de ACTH, é difícil que haja uma quantidade boa de liberação de aldosterona. Por isso que ele tem esse papel de permissão. Mas ele não tem um papel de secreção no sentido de quanto mais ACTH, mais aldosterona. Não tem isso. É mais essa questão de permissão. Precisa de um pouquinho de ACTH para que a aldosterona possa ser liberada na zona glomerulosa do córtex da minha adrenal. Tá bom? Então eu expliquei por que esse asterisco aqui da glomerulosa. Vamos agora para as outras duas aqui. Principalmente, a principal relação do ACTH é com a zona fasciculada. A zona fasciculada, eu vou colocar um número 1 aqui, só lembrando, é aquela zona que vai ser a produção dos glicocorticoides, especialmente o cortisol. Então aqui é onde a gente vai ter a função mais importante do ACTH, que é o estímulo da zona fasciculada para aumentar a produção de cortisol. Se o cortisol, pessoal, começa a ficar em quantidades muito grandes, vai ter um feedback negativo para que haja uma diminuição do ACTH e do CRH, tudo bem? Então, vai ter esse equilíbrio também pelo mecanismo de feedback. Outra questão, se digamos o cortisol está muito baixo, vai haver um feedback, o cortisol baixo, um feedback para que haja uma maior liberação de CRH e ACTH. Aí entra aquela questão das alças, né, curta, longa, etc. Vocês podem ver isso aqui um pouquinho melhor depois no vídeo lá da tireoide, eu explico com mais calma. Mas o raciocínio é o mesmo. Se eu tenho uma baixa produção de cortisol pela minha adrenal, eu vou querer o quê? Eu vou querer um feedback para que esse cortisol aumente, para que chegue ali na homeostase, no equilíbrio, tudo bem? Então se está muito baixa, eu vou ter que um feedback para que minha adenohipófise e o meu hipotálamo produzam mais ACTH e CRH, tudo bem? Agora digamos que o cortisol está sendo secretado em excesso, muito cortisol, muito cortisol. Então eu vou ter um feedback, certo? Um feedback para a minha adenohipófise e para o meu hipotálamo, para que haja uma redução da liberação do ACTH e do CRH, porque eu não estou mais precisando de cortisol, já tem demais. Então vai ter esse feedback para que a adenohipófise e para o hipotálamo produzirem menos ACTH e CRH. Beleza, pessoal? Então só para finalizar aqui a explicação, falar só da zona reticulada. Na reticulada, vou botar o número 2 aqui, é onde a gente tem a produção dos gonadocorticoides. Esses aqui, por sua vez, também vão ser regulados pelo ACTH. Então o ACTH, enquanto maior quantidade, vai agir na zona, justamente na zona reticulada, para que haja uma maior produção dos gonadocorticoides. Um exemplo principal é a desidroepiandrosterona. Tudo bem? Então o ACTH também contribui aqui na zona reticulada para ter essa regulação da quantidade dos hormônios ali, gonadocorticoides, que estão sendo sintetizados e liberados. Mas o principal é a relação do ACTH com a zona fasciculada para regular a produção dos glicocorticoides, especialmente do cortisol. Beleza? Então esse aqui é o apanhado geral que eu queria fazer do eixo hipotálamo e hipófise adrenal com vocês, tá certo, pessoal? Passei um pouquinho mais rápido naquela questão do feedback, porque achei que vocês já estavam mais dominando devido à aula da tireoide. Então se vocês acharam um pouquinho mais difícil, voltem lá, tem a aula do eixo e vocês aplicam mais ou menos a mesma ideia. Essa ideia do feedback, sempre buscando, no caso como a gente está falando, um feedback negativo, buscando voltar ao equilíbrio, à homeostase. Beleza, pessoal? Fala pessoal, aqui já respondendo, conversar um pouquinho agora com vocês sobre a própria medula adrenal, beleza? Aqui eu desenho rapidamente um rim, só para a gente pegar aqui a região do polo superior do rim, que seria aqui a região onde fica a suprarrenal, tudo bem? Acima do rim a glândula suprarrenal, que também pode ser chamada de adrenal, só revisando também. Aqui eu pintei de azul mais a região do córtex e aqui de vermelho mais o que interessa a gente, que é a região da medula adrenal. Só revisando o que já foi dito, mas só para conversar um pouquinho novamente sobre isso. A medula adrenal é responsável pela produção das catecolaminas. Entre elas, nós temos a adrenalina e a noradrenalina.
adrenalina, sendo quando a gente olha para as catecolaminas que são produzidas aqui pela medula adrenal, quem é produzida em maior quantidade é a adrenalina. Geralmente os autores trazem cerca de 4/5, né, ali 80%, e a noradrenalina em uma quantidade inferior, cerca de 20% geralmente, tudo bem? E se a gente fosse pensar o seguinte, Pedro, tudo bem, tu fala do córtex e tal, quem estimula ali a produção do córtex, a questão do eixo da CTH, mas a medula adrenal, na região da medula onde são produzidas as catecolaminas, certo? Quem é que vai regular essa produção e essa secreção, consequentemente, né? E quando a gente fala de medula adrenal, pessoal, a gente está falando um estímulo para que haja essa liberação das catecolaminas proveniente das fibras simpáticas. Então, há fibras simpáticas justamente do sistema nervoso autônomo simpático, que se conectam na medula adrenal e, quando há uma certa situação específica, podem enviar estímulos para a medula adrenal liberar as catecolaminas. E quem é que vai, justamente, quando que as fibras simpáticas, né, melhor dizendo, vão mandar esses estímulos? Geralmente, pessoal, a gente usa sempre aquele exemplo clássico, né? Luta ou fuga. Ou seja, quando a pessoa está passando por um estresse físico ou um estresse mental muito grande, né? Então, o estresse físico poderia ser quebrar um braço, ou um estresse mental, uma situação que geralmente evoca aquele nervosismo, né? Então, que geralmente a gente pensa que a pessoa foi assaltada, uma situação assim, ou nem algo tão sério assim, mas outras situações, dá aquela ideia de luta ou fuga. Então a gente poderia pensar justamente para facilitar a lembrança do que as catecolaminas liberadas pela medula adrenal após um estímulo proveniente das fibras simpáticas, o que essas catecolaminas fazem? A gente lembra de luta ou fuga, a gente pode pensar o quê? A pupila vai dilatar. Dilatar por quê, Pedro? Porque está precisando observar mais o ambiente, entrar mais luz no olho, né, bater na retina, enfim, e conseguir identificar melhor as coisas ali do ambiente. Posso pensar também no sudorese, a pessoa fica suando mais. Isso também relacionado aqui à questão da luta ou fuga. Posso pensar no ataque cardíaco, o coração fica mais acelerado. Posso pensar também a pessoa no taquipneia, fica respirando mais acelerado. Então tudo isso está associado a essa ideia de luta ou fuga. Tudo isso para ajudar a lembrar os efeitos das catecolaminas liberadas pela medula adrenal. E não só aqui, mas também nos efeitos de maneira geral do sistema nervoso autônomo simpático. Beleza, pessoal? Então isso que eu queria comentar com vocês de maneira bem rápida e sucinta sobre a nossa medula adrenal. Show? Fala, pessoal, então e já respondendo um pouco mais a pergunta, eu vou explicar um pouquinho, fazer uma síntese zona sobre os hormônios adrenocorticais. Adrenocorticais porque são aqueles hormônios da adrenal produzidos na região cortical. Então aqui só retomando coisas que eu já falei, então vou falar bem rápido. Mineralocorticoides são produzidos aonde? Na zona glomerulosa. Eu gosto sempre de associar para lembrar glomerulosa, rins, tem um glomérulo ali, mineralocorticoides, o principal aldosterona, para tentar lembrar qual é a zona onde é produzido, né? E só para explicar esse nome aqui também, minéralo, porque essa ideia aqui vem dos minerais, como já dito, e minerais porque lembra o quê? A questão dos, vou colocar aqui para baixo, eletrólitos. Certo? Porque a influência dos mineralocorticoides, especialmente o principal mineralocorticoide para vocês guardarem, a aldosterona. Tem outros, mas o principal é de fato esse. Então, a principal ação dos mineralocorticoides, principalmente a aldosterona, seria precisamente regular ali a concentração no nosso organismo de sódio e potássio, principalmente sódio e potássio. Então eu já vou colocar aqui controle do sódio e do potássio. Tudo bem? E vamos entender o seguinte, quem que vai regular a produção, certo? E a liberação dos mineralocorticoides? Geralmente não é o ACTH. O ACTH, como eu já citei, ele tem aquele papel de permitir, mais permissivo, os mineralocorticoides. Mas se tiver muito ACTH, não vai fazer diferença na regulação aqui da concentração dos mineralocorticoides, da liberação deles, melhor dizendo, tá bom? Então o que vai muito mais controlar aqui quanto de aldosterona está sendo liberada, né, especialmente, que é o principal aqui,
são duas coisas. Primeira, angiotensina 2 e segunda, concentração de potássio, certo? Então, feita aqui essa breve revisão, vamos de fato ao que eu queria falar mais, a ação do mineralocorticoide, especialmente a aldosterona. A aldosterona, para quem não está lembrado lá da fisiologia renal, ela costuma agir ali aonde? Na região ali, geralmente, da alça ascendente, do túbulo distal, ali nas células epiteliais do túbulo distal, para controlar a quantidade de sódio que será reabsorvida e de potássio que será secretada. Então vamos repetir. Quando a aldosterona age ali nos túbulos distais, certo? Ali do néfron, ela vai aumentar a reabsorção de sódio e vai aumentar a excreção de potássio, a secreção de potássio, para ser mais preciso. Então vou até colocar aqui. A ação da aldosterona, que é o que mais nos interessa aqui, vou até tracejar aqui, é o aumento da reabsorção de sódio e aumento da secreção de potássio. Certo, pessoal? Então esse aqui é um apanhadão bem geral sobre os mineralocorticoides e a principal ação deles. Quais, Pedro? No caso, principalmente da aldosterona, que é o principal mineralocorticoide, aumentar a reabsorção de sódio, certo? E, consequentemente, aumentar ali a quantidade de sódio na nossa circulação sanguínea. E também o que? Aumentar a secreção de potássio, para excretar mais potássio, sair o potássio que está ali no nosso organismo. Então vejam como faz sentido essa questão aqui da concentração de potássio regular aqui a liberação da aldosterona. Por que faz sentido, Pedro? Se eu estou com potássio aumentando a sua concentração, vai haver um estímulo da zona glomerulosa da minha adrenal para que seja liberado mais aldosterona. Por quê? Para diminuir essa quantidade de potássio que está em excesso e voltar à homeostase. Outro exemplo aqui para explicar a questão do sódio agora, angiotensina 2. Então, se a gente lembrar, a aldosterona está muito ligada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque justamente nos rins, quando cai ali a concentração de sódio que chega ali na região da mácula densa, ela detecta, bota toda aquela cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que não cabe entrar aqui porque ia alongar a aula, mas dá toda aquela cascata até culminar na formação de quem? Da angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai agir, vai aumentar a liberação de aldosterona, vai reabsorver mais sódio e vai voltar ali a homeostase, aumentando ali a quantidade de sódio sendo reabsorvida até atingir de novo a homeostase. Então, só para correlacionar essa ação aqui com os fatores que controlam a liberação de mineralocorticoides pela adrenal, mais especificamente pela zona glomerulosa da adrenal, tudo bem? Então, dito tudo isso aqui sobre os mineralocorticoides, vamos agora aqui para os glicocorticoides, tudo bem? Então aqui, o controle. Antes de falar do controle, fala uma coisinha aqui sobre o nome. Glicocorticoides, pessoal, é porque essa classe aqui, o que ela faz? Ela aumenta a quantidade de glicose no sangue. Logo, ela aumenta a glicemia. Estou dizendo a mesma coisa com outras palavras, tudo bem? Aumenta a quantidade de glicose no sangue, ou seja, aumenta a glicemia. Certo. Glicocorticoides, tudo bem. Vamos aqui continuar. Os glicocorticoides, eles são produzidos principalmente em qual região? Na região da zona fasciculada. Só revisando também. O principal glicocorticoide é, por sua vez, o cortisol. Tudo bem? O cortisol, pessoal, no nosso organismo, ele tem várias ações. Eu já vou aqui começar a falar algumas, depois ao decorrer do vídeo eu posso citar outras. Mas eu queria citar principalmente quais? Eu queria citar neste momento, principalmente, o que ele faz em relação à questão do metabolismo dos nutrientes, especialmente quem? Carboidratos, proteínas, lipídios, certo? Também vou citar aqui a ação dele tem de imunossupressor, certo? E depois eu posso comentar outras, eu vou iniciar comentando só essas, tá, pessoal? Então, para ficar um pouquinho mais claro, o que eu quero fazer aqui?
Vou dar o exemplo de quebrar o braço, vem um estresse físico muito grande. Isso faz, já comprovado cientificamente, um aumento da produção de ACTH para, consequentemente, aumentar a produção da adrenal de cortisol. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quebrei aqui o braço, o que eu preciso? Eu preciso de energia para as células que vão reconstruir ali, conseguir reconstruir de maneira mais eficaz. Por isso que o cortisol vai ter como um dos efeitos, cortisol glicocorticoide, aumentar a quantidade de glicose no sangue, certo? Além disso, como é que ele vai aumentar essa quantidade de glicose no sangue? E é aqui que entra o pulo do gato. Ele vai fazer isso aumentando a gliconeogênese no nosso fígado. O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é, por definição, a formação de carboidratos a partir de proteínas e outros substratos. Então vamos aqui pensar juntos, tudo bem? Digamos que o que a gente espera que aconteça com o metabolismo das proteínas e dos lipídios? Que haja um aumento da quebra de proteínas no nosso corpo de maneira geral e também um aumento da quebra de lipídios, certo? Esse aumento da quebra de proteínas no nosso corpo, especialmente muitas vezes no tecido muscular, vai ganhar o nome de quê? De mobilização dos aminoácidos, porque quando eu quebro ali o músculo, certo? Ao longo de todo o corpo, quando eu quebro ali o músculo, que é uma proteína, eu vou ter a formação daqueles pedacinhos da proteína, como se a proteína fosse um grande quebra-cabeça, e esse grande quebra-cabeça é formado por pequenas peças. Essas pequenas peças são os aminoácidos. Então, quando o cortisol age quebrando o músculo, ele quebra o quebra-cabeça todo para formar pequenos aminoácidos. E esses aminoácidos vão se direcionar para onde? Até chegar ao nosso fígado. Por quê? Porque no fígado, o próprio cortisol vai estar estimulando a gliconeogênese. E a gliconeogênese, para produzir essa nova glicose, esses novos carboidratos, precisa de um substrato. E esses substratos são justamente a matéria-prima, é justamente os aminoácidos que estão chegando. Vamos agora a um raciocínio similar para os ácidos graxos. Vai haver uma quebra da gordura no nosso corpo de maneira geral. Quando a gordura é mobilizada, pessoal, ela começa geralmente a ser transportada, quando mobilizada a partir dos tecidos periféricos, então aqui o abdômen, o braço, a perna, etc, etc, ela vai ser mobilizada e vai começar a circular na forma de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, além de se direcionar para outras regiões do nosso organismo, também vão se direcionar para onde? Para o fígado, para serem o quê? Também essa fonte de matéria-prima de quem? Da gliconeogênese para que sejam formados carboidratos, glicose, certo? Então isso aqui é um resumão bem geral do que acontece com as proteínas e com os lipídios e com os carboidratos que são formados em maior quantidade após a gliconeogênese. Vamos só pensar o seguinte, que o cortisol ele está ajudando o fígado a produzir mais proteínas, certo? Então ele não vai atrapalhar aqui o metabolismo proteico no fígado. Pelo contrário, ele vai muito aumentá-lo, tudo bem? E também uma observação importante. Apesar do cortisol estar fazendo essa quebra dos músculos, pessoal, ele vai sempre quebrar assim, as proteínas menos importantes e vai deixar aquelas proteínas essenciais da vida, né, ali em maior quantidade. Então ele vai começar a quebrar as menos importantes, para também não quebrar o músculo por inteiro e a pessoa não conseguir mexer o braço. Apesar de que, quando a pessoa tem um cortisol muito grande, eu vou falar isso mais na frente, mas já adiantando, ela pode desenvolver, né, uma condição que é a sarcopenia, porque os músculos começam a ser literalmente muito consumidos, certo? Só mais um ponto aqui sobre esses lipídios, a questão da quebra deles e mobilização em ácidos graxos, para que esses cheguem no fígado como a matéria-prima. Para além disso, também esses ácidos graxos podem se depositar em regiões específicas do corpo depois que eles foram mobilizados. Vou falar isso mais à frente também, mas já estou introduzindo essa ideia para vocês, tá bom? Em relação a essa questão aqui como imunossupressor, certo? Do próprio cortisol. Como a gente está falando de condições fisiológicas, pode ser considerado também um imunorregulador, tá? Então imunossupressor e imunorregulador. Mas enfim, vamos aqui entender isso aqui juntos. O cortisol, quem já não ouviu falar na vida, alguém que tomou corticoide para tentar interromper um papel inflamatório, um processo inflamatório, melhor dizendo. Por isso que geralmente o corticoide, né, que na verdade o corticoide seria o cortisol precisamente sintético, certo? Por isso que o corticoide é usado como um potente anti-inflamatório. Então a gente sabe que o cortisol, fisiologicamente, tem esse papel imunossupressor / imunorregulador. Como ele faz isso, existem vários autores que falam diferentes coisas. Eu vou citar aqui duas delas. Eles podem, o cortisol, certo? E não vou aprofundar muito porque senão alongaria demais, mas o cortisol pode interromper ali ou reduzir significativamente o quê? A produção de prostaglandinas e leucotrienos, que são mediadores inflamatórios.
como ele faz isso, que é ali regulando a fosfolipase A2, o ácido araquidônico, vai ficar muita coisa para essa aula. Então eu vou só adiantar isso, que o cortisol pode fazer o quê? Atuar ali inibindo a produção e liberação de prostaglandinas e leucotrienos, que são mediadores inflamatórios, são pró-inflamatórios. Tudo bem? Outro exemplo pode ser que o cortisol faça que tipo de ação? Ele haja ali também no nível de transcrição, atuando ali sobre um fator chamado NF-kappa-beta. Depois vocês podem se cruzar com isso na literatura, eu estou só introduzindo essa ideia de maneira geral, tudo bem? Mas ele agiria ali no NF-kappa-beta para diminuir a transcrição de muitas células inflamatórias, células também da imunidade. Então, por exemplo, a gente sabe que, a exemplo, né, para ilustrar, o macrófago, como eu gostei nas aulas de sistema imunológico, ele pode produzir o TNF-alfa, IL-1 e IL-6, que são citocinas pró-inflamatórias. As citocinas são nada mais, nada menos do que proteínas, tudo bem? E as proteínas são produzidas em qualquer célula por meio do processo de transcrição. E a transcrição de muitas dessas proteínas são feitas, geralmente, por causa desse fator NF-kappa-beta. Se o cortisol age inibindo esse fator, ele vai reduzir a transcrição de muitas proteínas. A exemplo dessas citocinas do macrófago, como TNF-alfa, IL-1 e IL-6, e reduzindo elas, ele reduz também o processo inflamatório. Então aqui eu dei 2 exemplos de mecanismos, e tem vários outros citados, e também estudo. O Guyton, por exemplo, também traz a estabilização das membranas lisossomais, por exemplo. Então tem vários mecanismos que o cortisol age como esse imunossupressor, esse regulador, também poderíamos chamar assim, já que estamos aqui em condições mais fisiológicas e não de farmacologia, mas como esse imunorregulador, certo? Imunomodulador dali da questão de todo o processo inflamatório. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria conversar com vocês sobre o cortisol de maneira geral. 2 coisas gerais, a questão de aumentar a quantidade de glicose no sangue, por meio desses processos aqui, que eu expliquei para tentar ajudar vocês a lembrar depois, e também esse processo imunossupressor e imunorregulador que ele realiza, tudo bem? Então é isso que eu queria conversar rapidamente com vocês dos glicocorticoides. Agora falando aqui um pouquinho dos gonadocorticoides, onde é que eles são produzidos? São produzidos na zona reticulada. O principal gonadocorticoide, ou androgênio, né? Eu coloquei aqui esses 2 nomes, pessoal, androgênios em parênteses, porque a literatura, alguns autores chamam de gonadocorticoides e outros chamam de androgênios adrenais, por exemplo. Mas aqui eu coloquei os 2 para quando vocês se cruzarem, vocês entenderem tudo bem, e essas aqui são a mesma coisa. Mas voltando, os gonadocorticoides são produzidos na zona reticulada. Qual é o principal gonadocorticoide? É a desidroepiandrosterona, também mais conhecida pela sigla DEA. Tem outros também, pessoal, mas esse aqui é o principal que eu queria comentar com vocês, tudo bem? E vamos lá, vamos entender a principal ação dos gonadocorticoides. Os gonadocorticoides são muito importantes no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Tudo bem? Mas aqui eu vou colocar um asterisco, só para me fazer claro. No caso dos androgênios adrenais, eles são muito mais significativos, por exemplo, na mulher, certo? E também naquela criança pré-púbere que chama. Por quê? Porque o homem, quando está adulto, ele já tem aquela produção da testosterona pelos testículos, e essa produção da testosterona, que também é um androgênio, é muito mais significativa do que essa produção aqui do androgênio, aqui no caso do DEA. Então a ação da testosterona é muito mais importante no homem adulto do que dos androgênios adrenais, por exemplo. Mas quando a gente está falando da mulher, ela não tem uma produção significativa de testosterona, tudo bem? Então o que acontece? O DEA, produzido pela adrenal dela, vai ter um papel muito mais relevante. Justamente em quê? Em algumas coisas como os pelos pubianos, pelos axilares, enfim. E quando a gente fala da criança pré-púbere que eu estava falando, geralmente naquele começo do desenvolvimento, o DEA tem um papel muito significativo, porque na criança pré-púbere, os testículos ainda não estão produzindo testosterona em quantidades significativas. Na verdade, estão produzindo quase nada de testosterona. Então, por isso que eu coloquei esse asterisco, só para fazer essa observação, beleza? Então, esse aqui é o apanhadão geral que eu queria falar com vocês dos hormônios adrenocorticais. Show? Fala, pessoal, tava aqui só preparando o quadro. Eu queria falar sobre essas 2 patologias aqui, certo? Na verdade, isso aqui é mais uma doença, uma patologia, isso aqui é mais sindrômico, mas, enfim,
para não me alongar demais. Eu queria falar sobre essas duas condições aqui, certo? Com vocês, para tentar deixar tudo isso que eu acabei de falar, das ações dos hormônios adrenocorticais, o que? Mais fácil de lembrar e enfim. Brevemente aqui sobre a síndrome de Cushing, primeiramente, de Cushing, né? A síndrome de Cushing, ela é nada mais, nada menos do que um sinônimo para a palavra de hipercortisolismo. Então, a síndrome de Cushing é um conjunto de sinais e sintomas que indicam que a pessoa está num estado de hipercortisolismo. Ou seja, que ela está com muito cortisol ou corticoides, né? Enfim, vai depender se é fisiológico perdão, se é endógeno ou exógeno, e em grande quantidade circulando no nosso organismo. Então, a síndrome de Cushing, independente da causa, indica esse hipercortisolismo. Então, a síndrome de Cushing pode ser devido a um tumor na minha adrenal que está produzindo mais cortisol, ou pode ser porque a pessoa, mais comum inclusive, está tomando muito corticoide, muito prednisona, enfim, e também por outras causas, né? Que pode ser causa central, mas a minha ideia aqui não é dar uma aula sobre a doença, não é isso, mas é só pegar um dos sinais e sintomas, alguns sinais e sintomas da síndrome de Cushing, que vai ajudar a gente a associar com tudo isso que eu acabei de falar. Então eu vou começar com aqui. Hipertensão, por exemplo. E a partir da hipertensão que eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu não falei sobre a ação dos glicocorticoides. Então vamos lá. O cortisol, ele tem principalmente aquela ação glicocorticoide, que eu acabei citando todos com vocês agora há pouco. Mas o cortisol, quando ele está em quantidades muito, muito grandes, pessoal, ele também tem uma atividade significativa mineralocorticoide. Como assim, Pedro? Me explica um pouco melhor. Então vamos lá. O cortisol, quando ele está em condições fisiológicas, vamos esquecer um pouquinho isso aqui. Em condições fisiológicas, o cortisol tem essa ação mineralocorticoide, mas como o cortisol está sendo produzido em uma quantidade adequada, essa ação não é tão significativa, tudo bem? Então, haveria uma ação mineralocorticoide do cortisol, por exemplo? Haveria, mas ela é tão pequena quando ele está sendo secretado em condições normais que acaba nem sendo considerada. Mas aqui, como a gente está falando do estado de hipercortisolismo, já que estamos falando de síndrome de Cushing, o que vai acontecer? Esse cortisol vai estar em quantidade tão grande que vai começar a exercer uma ação mineralocorticoide significativa. Então a gente pode ter hipertensão por quê? Porque esse cortisol, como está em grande quantidade, vai exercer uma atividade mineralocorticoide. Agora, não mais insignificante, mas agora significativa. Então, se ele está agindo nessa atividade, ele está fazendo essa atividade mineralocorticoide significativa, vamos pensar o que acontece. Vai haver um aumento da reabsorção de sódio, certo? E um aumento da secreção de potássio. Vamos focar nesse aumento da reabsorção de sódio. Se eu aumento demais a reabsorção de sódio, a água vem junto, eu aumento a volemia ali no meu corpo. Se eu aumento ali a quantidade de sal e água circulando, eu aumento ali justamente o quê? O volume na minha circulação sanguínea. Se eu aumento o volume, consequentemente eu aumento a minha pressão arterial. Então aqui falamos um pouquinho sobre a hipertensão. Vamos de novo aqui, pegar um outro sinal e sintoma. Hiperglicemia. O que eu falei que é característico do glicocorticoide, glico de aumentar a glicemia. Então esse aqui ficou até mais fácil. Como ele vai aumentar a glicemia? Ele vai aumentar a glicemia aumentando o processo de gliconeogênese no fígado. Então, aumentando esse processo de gliconeogênese, o fígado vai começar a precisar de mais matéria-prima. E o cortisol não é bobo, ele também é esperto. Então o cortisol também age quebrando, degradando os músculos para aumentar a matéria-prima de aminoácidos e quebrando a gordura para aumentar a matéria-prima do quê? Dos ácidos graxos para chegar também no fígado. Então essa questão da hiperglicemia ficou mais clara, mas para pegar o embalo, não perder o embalo, a gente também pode falar do quê? De uma sarcopenia. Eu não vou colocar sarcopenia, vou colocar só uma fraqueza muscular mesmo. Por quê? Os músculos estão sendo degradados? Então a gente vai esperar essa fraqueza muscular, justamente por essa ação do cortisol para degradar o músculo para obter aminoácidos. Então aqui mais um sinal e sintoma. Vamos falar aqui mais um. Vou colocar aqui dois sinais mais clínicos que a gente vê principalmente no exame físico, que é o quê? Giba de búfalo
e faces em lua cheia. A gordura, os lipídios, melhor dizendo, nosso corpo, de maneira geral, não estão sendo degradados, e vai haver o quê? Uma mobilização dos ácidos graxos para chegar no fígado e servir de matéria-prima. Mas muitos desses ácidos graxos não vão ser usados completamente pelo fígado. Então esses ácidos graxos, eles também vão ser levados a outras regiões e vão se acumular lá. Então, algumas regiões que esses ácidos graxos acabam se localizando e ficando mais ali, se acumulando, certo? Em maior quantidade é aqui atrás do pescoço, o que justifica a giba de búfalo, e também na própria face, o que daria essa face de lua cheia. Aquela face se também pode chamar de cushingoide, tudo bem? Então, essa seria a explicação. Os autores não sabem explicar muito bem por que há essa predileção por essa área aqui atrás do pescoço, que seria a giba de búfalo, e da face, para formar a face em lua cheia. Por que seria mais aí? Por que os ácidos graxos têm essa preferência por se depositar aí? Mas eles citam isso na literatura, tudo bem? Então esse aqui eu queria comentar com vocês também sobre síndrome de Cushing. Então acho que esses mais ou menos 5 sinais e sintomas, né? Hipertensão, hiperglicemia, fraqueza muscular, giba de búfalo e face em lua cheia, já estão de bom tamanho. Também tem outros, mas como a pele fica mais fragilizada, isso se dá pela degradação do colágeno, que também é uma proteína, mas isso eu vou deixar para vocês lerem depois um pouquinho melhor. Então esse aqui eu queria falar um pouco mais de síndrome de Cushing com vocês, tá pessoal? Vamos agora aqui falar um pouquinho da doença de Addison. Doença de Addison é o nome da doença, porque quem descobriu foi o Addison aqui, mas é uma doença que é a insuficiência adrenal, tudo bem? Então aqui quando eu falo de doença de Addison é a mesma coisa, é um sinônimo de insuficiência adrenal. Então vamos pensar aqui, se a gente está falando de uma doença em que a adrenal parou, principalmente o que? Ali a camada cortical, vamos pensar aqui juntos, tá? Ali o córtex da adrenal parou, o córtex é responsável pela produção do que? Dos glicocorticoides, dos aminerocorticoides e do gonadocorticoides. Tudo bem? Então vamos um por um, para falar dos sinais e sintomas da síndrome de Addison aqui, para a gente pensar. Vamos pensar o seguinte, glicocorticoides, certo? Eu vou fazer um raciocínio um pouco diferente. Aqui eu jogava o sinal e sintoma e depois puxava para a fisiologia. Aqui eu vou jogar a fisiologia e vou puxar para o sinal e sintoma, para variar e ficar divertido também. Então vamos lá, glicocorticoides. O que eu espero? Se está uma insuficiência adrenal, os glicocorticoides, eu espero um hipocortisolismo, uma baixa da quantidade circulante ali de cortisol no meu organismo. Se eu tenho um hipocortisolismo, eu posso ter o quê? Uma hipoglicemia. Tudo bem? Por quê? Porque o cortisol tem esse papel importantíssimo de estimular a gliconeogênese em condições fisiológicas mesmo, principalmente em períodos de jejum, que é necessário. Então, se eu não tenho uma produção adequada de cortisol, a minha gliconeogênese no meu fígado, a minha formação de carboidrato a partir de outras fontes fica prejudicada. Então, a pessoa pode apresentar essa queixa aqui de hipoglicemia. Tudo bem, pessoal? Então, pensar aqui mais um sintoma associado ao cortisol. As pessoas com doença de Addison, quando vocês forem estudar, ela tem uma coisa... Não, vou falar aqui pelos sintomas, senão eu vou mudar aqui. Vamos seguir aqui no raciocínio. Tem o hipocortisolismo. O cortisol tem a função de regular o sistema imune. Lembram? De fazer uma imunossupressão saudável, controlar ali o processo inflamatório, tudo aquilo, controlar ali o combate às bactérias, deixar aquilo equilibrado quando a gente está falando em condições fisiológicas. Então, por isso que, digamos, uma pessoa com doença de Addison, ela passou por uma infecção, ela passou ali por um processo mais sério assim, de infecção, ou nem tão sério, às vezes um processo, uma gripe, o que pode acontecer? Isso pode se desenrolar de maneira muito mais agressiva. Por quê? Porque ela não tem esse controle do sistema imune ofertado pelo cortisol. Essa supressão saudável que o cortisol, quando a gente está falando ali em condições endógenas, né? Em condições fisiológicas, que ele oferta para o sistema imune. Por isso que a pessoa em doença de Addison pode morrer com a gripe. Assim, se for uma coisa mais assim, agressiva, né? Enfim. Ou ficar mais grave, não necessariamente morrer. Mas isso aqui eu queria conversar com vocês principalmente referente à parte dos glicocorticoides quando a gente está falando da doença de Addison, no qual fica prejudicado, porque a gente está falando de uma insuficiência adrenal, ou seja, de um hipocortisolismo aqui nesse caso dos glicocorticoides.
falando um pouquinho dos mineralocorticoides. Principal mineralocorticoide minerais, eletrólitos, sódio e potássio. Então vamos pensar na aldosterona. A aldosterona e também os mineralocorticoides de maneira geral fazem o quê? Aumentam a reabsorção de sódio e aumentam a secreção de potássio. Então se eu tenho aqui uma baixa da produção dos mineralocorticoides, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reabsorção prejudicada do sódio e do potássio. Se eu tenho, ou só de potássio não, desculpa, só do sódio, né? Se eu tenho uma reabsorção prejudicada de sódio, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reabsorção aqui prejudicada de sódio, baixa da reabsorção de sódio. Então eu vou reabsorver junto ali do sódio nos meus rins pouca água. Então isso pode refletir, resultar, melhor dizendo, num sintoma sinal clínico da hipotensão. Sinal clínico da hipotensão. Tudo bem, pessoal? Outra ideia, a gente pode ter o quê? Já que está com a produção muito baixa da aldosterona, eu não vou estar secretando potássio adequadamente. Se eu não secreto o potássio adequadamente, o que vai acontecer? Eu posso ter uma hiperpotassemia. Se eu tenho uma hiperpotassemia, aumentou a quantidade de potássio ali circulante no meu sangue, pode decorrer várias consequências cardíacas, mas eu não vou entrar nisso, não vai ficar uma aula de patologia, né? De hipopotassemia. Mas só estou citando isso daqui, que pode dar problema justamente no coração. Então é isso, basicamente. Falando aqui agora um pouquinho mais dos gonadocorticoides, bem rapidamente, certo? Os gonadocorticoides, principal, ou androgênios adrenais, também pode ter os dois nomes, principal, o DEA, desidroepiandrosterona. Quando a gente está falando do homem, como o homem tem aquela produção nos testículos da testosterona, essa deficiência nos gonadocorticoides no homem não vai ter um impacto tão grande. Mas agora na mulher, como eles são muito mais importantes para a mulher, que não tem os testículos para produzir testosterona, o DEA, a deficiência do DEA pode resultar em um sinal clínico de quê na mulher? Um sinal clínico de quê? De baixa libido, por exemplo. Porque isso aqui teria uma importância muito grande na mulher para ter toda a questão da libido e tudo mais. Então aqui seria um sintoma importante, redução da libido. Vou deixar aqui um asterisco para lembrar que é em relação principalmente à mulher, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Então, pessoal, vou aproveitar aqui agora para falar só um pouquinho da produção dos hormônios sexuais, que também pode acontecer no córtex da adrenal, tudo bem? No córtex da adrenal, mais precisamente na zona reticulada, como a gente já viu. Que na zona reticulada vai ter a produção dos hormônios androgênios, ou também chamado de gonadocorticoides, tá? Então aqui eu coloquei alguns elementos e vocês vão achar nos livros, geralmente bem mais do que eu coloquei aqui, de vários produtos que são formados. Mas eu queria aqui só abordar a ideia geral e vocês vão para o livro depois estudar e conhecer um pouco melhor os outros produtos, todo aquele monte de reações que ocorrem, podem acontecer no córtex adrenal, para ter a formação dos gonadocorticoides, mas também ter a formação de quem? Dos próprios mineralocorticoides e dos glicocorticoides. Porque vamos entender, isso aqui eu queria que ficasse mais gravado na mente de vocês de cor, né? No coração. Que é o quê? Lá a gente encontra o colesterol, ali no córtex da adrenal, que é trazido ali para aquele Uber, que é o LDL. Então o LDL carrega o colesterol e deixa ele na adrenal. Então tem células ali, as células da adrenal têm receptores para o LDL, enfim. E esse colesterol serve como matéria-prima para a produção dos hormônios esteroides. Sejam o mineralocorticoide, seja o glicocorticoide, seja o gonadocorticoide. Aí eu queria aqui só apresentar algumas ideias, que é a seguinte. Geralmente quem é formado imediatamente a partir do colesterol é a pregnenolona, tudo bem? A partir de uma enzima chamada de colesterol desmolase. E vamos entender a ideia aqui. É como se o córtex fosse precisamente essa fábrica. Nessa fábrica chega a matéria-prima. Quem está na fábrica, as células ali, possuem as células diferentes ferramentas. E as ferramentas vão servir para tratar aquela matéria-prima e deixá-la formar um produto final diferente. Então aqui a gente pode ter justamente a partir do tratamento da matéria-prima, que é o colesterol, com essa ferramenta que é o colesterol desmolase, a gente tem esse produto final, que é a pregnenolona, que é um produto final, mas também pode atuar como um produto intermediário.
Então aqui a gente pode ter a pregnenolona passando aqui por uma enzima que é a 17-hidroxi, certo? 17-hidroxi alguma coisa. Não vou lembrar o nome exato, mas essa enzima faz o quê? Pega a pregnenolona e transforma na 17-hidroxipregnenolona. E essa a partir daqui, a partir dessa, pode haver a transformação por uma nova enzima na desidroepiandrosterona, que a gente já até viu em outros momentos mais no decorrer da aula, como um dos principais androgênios formados no córtex adrenal. E essa aqui, por sua vez, ela pode se transformar em quem? A partir de sofrer aqui por uma nova enzima, pode se transformar na androstenediona. Vamos entender aqui o seguinte também. A pregnenolona, por sua vez, pode dar origem, após um processo aqui também que haveria uma ferramenta, haveria uma enzima, para progesterona. Progesterona, como a gente vai ver nas aulas mais à frente, que é precisamente um dos hormônios sexuais femininos. Então pode ser formada a progesterona na região da adrenal. E a progesterona, por sua vez, pode aqui se transformar após outra reação enzimática na androstenediona, por exemplo. Então aqui a gente já começa a ver o seguinte, que os produtos finais acabam se transformando também, podem atuar como produtos intermediários. Produtos intermediários na formação de outros hormônios, tudo bem? E aqui, pessoal, a partir da pregnenolona, a progesterona, eu poderia, se continuasse o quadro mais para baixo, e mostrar também como é formado no meio disso tudo o próprio cortisol e também a própria aldosterona, que seria o mineralocorticoide. Mas isso vai ficar, eu queria focar mais nessa parte dos hormônios sexuais, para a gente entender que na adrenal são formados os hormônios androgênicos, que eu já comentei, mas também pode ser formada a progesterona, e aqui também pode ser formada na nossa adrenal pequenas quantidades de estrogênio, que também é outro hormônio sexual feminino. Então aqui a gente vê que pode ser formado todos os hormônios sexuais basicamente, né? Tem os androgênios sendo formados, tem os dois hormônios sexuais femininos sendo formados, mas a gente não forma testosterona na adrenal, porque aqui na adrenal fica faltando uma enzima, uma ferramenta que só vai haver aonde? Principalmente aonde? É ali nos testículos. Então aqui não vai ter a formação de testosterona, mas vai ter a formação, como já foi comentado, desses outros androgênios. Pode ser formado também a progesterona, que é um hormônio sexual feminino, e também ser formado o estrogênio, que é outro hormônio sexual feminino. Então esse aqui eu queria comentar de maneira bem geralzona, não vou abordar muito o processo enzimático na formação de cada uma, porque eu acho que fica muito detalhe, e vocês podem contar depois com mais calma no livro. Mas eu queria focar e falar nessa questão aqui da ideia das enzimas e das ferramentas, que existem múltiplas enzimas para formar diferentes produtos. Por quê? Para guardar essa ideia no sentido de que saber que quando você tem uma doença genética, pode haver a mutação do gene que determina que vai haver a formação de determinada enzima. Então, se eu tenho uma mutação de um gene que levaria à formação de determinada enzima, de uma ferramenta, se aquele gene está mutado, pode ser que a ferramenta fique o quê? Fique uma ferramenta inadequada, uma ferramenta ineficiente. Se alguma enzima, alguma ferramenta está ineficiente, pode ser que eu tenha algum problema aqui na formação de algum hormônio. E isso resulte simplesmente em quê? Simplesmente na deficiência de um determinado hormônio. Então, deficiências hormonais, lembrar dessas causas genéticas, só para lembrar também, para ficar esse gancho, porque com as causas genéticas muta-se o gene que produz uma determinada enzima, e a enzima, que é a ferramenta, se for ineficiente, vai haver uma ineficiência na formação de determinado hormônio. A partir de sempre, quando a gente está falando aqui de hormônios esteroides, sempre desse precursor inicial, dessa primeira matéria-prima que é o colesterol, beleza?